Henrique Schaffer como Mendonça, cerca de 50 anos, branco, chefe de departamento de uma grande empresa. Luciano Gatti como Tony, cerca de 40 anos, branco, funcionário da empresa, subordinado a Mendonça. Amanda Acosta como Milena, cerca de 30 anos, branca, mesma função de Tony. Maria Bia como Shirley, cerca de 30 anos, negra, mesma função dos dois anteriores. Mendonça está sentado à mesa, falando ao telefone. Tá bom. Uhum. Sim. Tá. Tony assoma à entrada da sala timidamente. Ouve por um tempo a conversa do chefe até ser notado. Já dentro do escritório, Tony fica em pé em frente à mesa, mesmo depois de Mendonça lhe estender a mão, convidando-o a sentar. Tá. Tudo bem, pode deixar então. Eu cuido disso, tá? Tá bom, então. Até logo. Senta. Mandou me chamar? Mandei. Senta. Terminei os relatórios. Sei que você ainda nem tinha pedido o da Plantel, mas eu já me adiantei. Porque assim a gente já pode ir conversando sobre as próximas planilhas. Calma, eu não te chamei aqui por causa dos relatórios. Ah, não? Não. Escuta. Não, mas a negociação com a Plantel depende desses estudos aqui. E você disse na semana passada que isso tinha urgência, que a Plantel era prioridade. Desculpa, não. Você tem razão. Se o assunto não é esse, simplesmente, então, não é esse. É que eu me empolguei aqui, sabe? E eu acho que fez bem eu mergulhar aqui nesse projeto. Eu estava um pouco, sabe, como é que se diz quando a gente se desestabiliza, quando parece que a base de tudo rui por um segundo. Você entende isso? O chão quando some, você sabe o que é isso, né? Enfim, momentos de transição, coisas assim, e ter algo em que a gente possa se agarrar, sabe? Agarrar não é a palavra. Bom, algo que a gente possa nos entreter, isso. A gente reclama o tempo todo do trabalho, se cansa, quer que venha logo as férias, mas o trabalho, às vezes, é uma terapia. E esses relatórios que eu acabei de fazer, eu acabei me empolgando. Eu me adiantei, já fiz 2 possibilidades de planilha para cada quantidade de carga que você tinha cogitado. Ai, meu Deus do céu, eu estou falando demais, não estou. Tenta um pouco, Tony. Não, obrigado, eu estou bem aqui, eu estou bem. Você quer uma água? Senta, por favor. Tá, tudo bem. Respirou? Só um minuto. Pronto? Agora sou todo ouvidos. Antônio? Você disse que ia ouvir, né? Você nunca me chamou de Antônio. Tudo bem. Tony, melhor? A gente trabalha junto há 7 anos. 8. E você nunca me chamou de Antônio. Tudo bem. Tony, ok? Melhor? Você não está legal. Desde que você entrou aqui, eu nunca te vi assim antes. Eu me empolguei, só isso. Foi só isso, eu me empolguei. Me desculpe. Você parou de fumar, né? Há 1 ano. Eu ia te sugerir fumar um cigarro e voltar, mas, bom, enfim. Eu é que queria poder parar para acender um cachorrinho enrolado agora. Um cigarro. O Vinícius de Moraes dizia que o uísque é o melhor amigo do homem. O cachorro engarrafado. Aí a minha mulher disse que o cigarro é o cachorro enrolado.
Bom, eu acho que eu, por um segundo, esqueci que eu não estava falando com ela. Desculpa. Voltando ao que a gente dizia, você não quer sair para dar uma volta, tomar um ar fresco, se acalmar e voltar? Não. Eu prefiro ficar aqui. É coisa grave. Você me chamou de Antônio. Nem a minha mãe brava me chamava assim. Aliás, sinto muito pela sua mãe. Eu sei que eu já disse isso. Faz quanto tempo? Meses? Mendonça, olha, eu sei que a gente não é propriamente amigo. Eu não frequento a sua casa, você não frequenta a minha, eu não conheço suas gírias para cigarro. A gente só saiu algumas vezes para tomar chopp depois do expediente 5, se tanto. Mas nesses 7, quer dizer, 8 anos, pô, a gente sempre se deu bem. Claro, dentro da relação respeitosa de trabalho, hierarquia e tudo mais, mas eu acho que eu tenho a liberdade para te pedir para falar de uma vez o que você tem para falar, né? Porque, francamente, você está me assustando. Eu estou tentando fazer isso desde que você chegou, desembestou a falar aí sobre a importância do trabalho na sua vida. E, claro, eu reconheço, é valoroso, mas não era o assunto dessa conversa. Você me mandou sair para fumar, Mendonça? Ok, Tony, vamos à questão? Por favor. Mendonça? Eu vou ter que te dispensar. Eu lamento de verdade. Você sabe a consideração que eu tenho por você. Você mesmo disse 8 anos, uma certa amizade, algo assim. Amizade, por que não? Eu gosto de você, honestamente. Você entende que nem sempre eu faço o que eu quero, né? Você não entende isso? Ô, Tony, de verdade, eu sinto muito. Motivo? Você sabe que a empresa está atravessando um momento de crise. A diretoria está fazendo um corte no quadro de funcionários. Aham. Corte, claro. É comum. Infelizmente. Quantas pessoas já foram cortadas? Nenhuma, eu sei, todo mundo sabe. Quantas vão ser cortadas? Eu não posso te dar essa informação. Quem? Quem vai ser cortado? Ô, Tony, eu não posso te dar essa informação. Olha, por que você não joga limpo? 8 anos, não é? Tony, eu não posso fazer nada. Mas se eu pudesse... Eu sou o seu funcionário mais produtivo. Você nega? Não se trata disso. Se trata do que, então? É complexo, Tony. As coisas vêm de cima e é assim. Elas simplesmente caem no meu colo. Bombas, granadas, prestes a explodir. Você falou das incertezas, do chão que some. É isso. Você talvez ache que eu sou o teto, firme, segurando tudo. Mas eu não sou o teto. Eu posso até ser o seu teto. Mas eu tenho outro teto. E desse teto, as coisas me caem. Bombas, bigornas, uma chuva de meteoros na minha cabeça. E sou eu que fico sem chão. E eu sou o teto. Então, eu desabo na sua cabeça e nós ficamos os dois sem teto e sem chão. E é difícil ser chão. Mas ser teto também é. Mendonça, o que raios você está fazendo? Sei lá. Eu preciso de um cigarro. Uma merda de lei que impede a gente de fumar um cigarro na própria sala. Pô. Mendonça, pelo amor de Deus, você está me demitindo e eu estou tentando entender o que está acontecendo e você fica falando de cigarros e sei lá o quê. Desculpa. Não, eu quero entender por que isso está acontecendo comigo. Corte de funcionários. Me diz um motivo para ser a minha cabeça escolhida. Esse seu descontrole, por exemplo. Você entrou aqui completamente desbaratinado, me interrompendo o tempo inteiro, com sinais de completo desequilíbrio. Você mesmo disse que era a primeira vez que me via assim. Não, eu não disse isso.
Disse. Não com essas palavras. Eu disse algo assim, ó, algo parecido. Você me entendeu errado. Eu disse... Como era? Como é que eu disse? Eu disse que antes eu nunca tinha te visto assim. Mas eu quis dizer antes de você ficar assim, tá? Algumas semanas. Não antes de você entrar na minha sala. Não foi isso que você disse, Mendonça. A gente vai ficar aqui discutindo picuinha, hein? Pormenores, se eu usei essa ou aquela palavra. O que eu quis dizer foi isso que eu acabei de dizer. Eu estou dizendo que o que eu disse, então foi isso que eu disse. Foi isso que eu quis dizer. Espero que agora esteja claro. A gente é responsável pelo que diz, não pelo que os outros entendem. Olha, se você achou que eu estava assim antes, então por que você não chamou a minha atenção? Eu não sei, Tony, eu não sei. Eu estou sendo pressionado por todos os lados. Eu não tenho respostas para tudo. Então entrega o seu cargo. Como? Então, se um funcionário merece ser desligado de sua função por conta de um desequilíbrio passageiro, você deveria entregar o seu cargo. Agora há pouco, você não estava falando coisa com coisa, aquele papo de teto e chão, bigorna e meteoro, completamente confuso, doido para sair daqui e, como é que é? Acender um cachorrinho. Olha, Mendonça, é óbvio que eu não acho que você deva fazer isso. Pelo contrário, o que eu digo é que existem 2 pesos e 2 medidas aqui. Todos nós nos descontrolamos. Eu estou vivendo um momento difícil. Imagino que talvez você também esteja. 8 anos, Tony. Porra, claro que sim. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Eu acredito nisso. Só não acredito que você esteja me falando o verdadeiro motivo. Tony, eu não posso fazer nada para salvar a sua pele. Pediram a minha cabeça? Hã? Pediram explicitamente a minha cabeça? Você recebeu uma ordem para me demitir? A pressão é gigantesca. A coisa é complexa. Mas você não podia ter tentado me defender? Tentar argumentar? Eu já vi você recebendo pressões maiores e lidando de cabeça erguida, batendo o pé, fazendo valer o que você achava certo. Você acha certo me demitir? Eu não sei, Tony. Eu realmente não sei mais nada. 8 anos e você não sabe. Para de me pressionar você também, pelo amor de Deus! Eu estou à beira de explodir! Eu não estou conseguindo pensar! Eu não consigo nem sair para fumar uma porra de um cigarro sem topar essa manada enfurecida pelos corredores me emparedando! Eu não consigo pensar desse jeito! Ah, agora estamos chegando ao verdadeiro motivo. Não foi isso que eu quis dizer, Tony. Isso o quê? Isso aí que você pensou. E como você sabe o que eu pensei? O que você quis dizer, então? Uma manada te emparedando pelos corredores? Estão acima de mim. Não tem uma manada acima de você. Tem algumas pessoas, poucas, e elas não ficam pelos corredores, Mendonça. Elas nem frequentam o departamento. Lá vem você de novo com esse preciosismo. Uma palavra imprecisa pode ser extremamente perigosa. Aprendi isso na pele. Eu não sei. Por favor, deixa isso pra lá. Esquece isso. Eu só me expressei mal. Não, você foi bastante claro. Você está sendo demitido por um corte de funcionários. É esse o motivo. Se você falar outra coisa, eu nego. Isso fica entre nós dois, tá? Eu já imaginava. Mas eu queria ouvir da sua boca. Queria que a gente jogasse limpo. Você sabe que essa história não é verdade. Você sabe? Hã? Que é uma invenção? É um boato nojento? Eu acho que sim. Eu te conheço há tanto tempo, né? Acho que sim, Tony. Eu quero achar que sim. É difícil acreditar em outra versão quando o veredito já está dado, né? Olha, eu imagino o que você está passando. Pressão de todos os lados, não é isso? As pessoas nos corredores falando, pedindo, exigindo que algo seja feito, que providências sejam tomadas, não é isso? Me pintando como um monstro, construindo uma caricatura de um filho da puta, não é? Te enlouquecendo,
te fazendo duvidar de tudo, te obrigando a agir, te fazendo pensar que se você não fizer nada, é cúmplice e amanhã é a sua cabeça que pode ir a prêmio. Não é isso, Mendonça? Hã? É ou não é? É, Tony, caralho! Eu até te entendo, mas eu não posso deixar você fazer isso. Você não pode me demitir com base em fofocas. Isso, pelo que eu sei, é ilegal, rende processo. Eu não estou te demitindo por justa causa, hein? Eu poderia te demitir por incompetência, se quisesse, por mau desempenho, sei lá, qualquer coisa. Poderia, mas não é o caso. Você não pode me demitir por conta de uma alegação falsa, sem me dar o direito ainda de defesa. Eu estou te demitindo por causa de cortes no quadro de funcionários. Coloca isso na cabeça. Tarde demais, Mendonça. É a sua palavra contra a minha. Tony tira um gravador do bolso, rebobina até certo ponto e põe para tocar. Ouvimos Mendonça dizendo: eu não consigo nem sair para fumar uma porra de um cigarro sem topar essa manada enfurecida pelos corredores me emparedando. Tony pausa o áudio. Mendonça está estupefato. Entra Milena num plano paralelo, em diálogo com o chefe. Tony fica à parte da cena. Oi, Milena. Obrigado por vir. Senta. Obrigada. Bom, nessa empresa parece que ninguém gosta muito de sentar. A conversa vai ser longa. Você quer um café? Não, obrigada. Acabou de chegar um grão orgânico da Colômbia, que é uma preciosidade. Obrigada. Uma água, um chá, sei lá, qualquer coisa. Eu estou bem. Podemos começar? Ele liga o gravador e o posiciona sobre a mesa. Em primeiro lugar, eu preciso te avisar que a partir de agora todos os depoimentos que forem colhidos aqui vão ser gravados. O RH vai receber os registros que forem colhidos e acompanhar o caso. Se você quiser um acompanhamento terapêutico, a nossa psicóloga está à sua inteira disposição. Ela sugeriu, inclusive, que você desse lá uma passada para, pelo menos, conversarem. Milena, por mais que o assunto não seja agradável, eu preciso te pedir para tentar lembrar o máximo de detalhes que você puder. Qualquer coisa, por menor que seja, pode ser bastante esclarecedora. Eu tenho mesmo que fazer isso? Lamento, Milena, mas a gente precisa da sua colaboração. Eu tenho tentado não pensar nessa história. A gente pode ir no seu ritmo, sem pressa. E por onde eu começo? Por onde você achar melhor. Bem, a gente se encontrou depois do expediente à noite, por sugestão do Tony, para ele me ajudar com umas planilhas. E nós estávamos sozinhos e ele primeiro começou com uma conversa estranha, depois acabou dizendo e fazendo coisas inadequadas. Milena, eu sei que não é fácil. Sei que você não queria estar aqui, mas eu preciso saber tudo o que aconteceu. Preciso dos detalhes. Por favor, você pode começar pelo que levou vocês a se encontrarem depois do expediente? Naquele dia à tarde, eu estava com dificuldade de programar os macros das planilhas. E eu, de fato, não sou boa nisso. O Tony percebeu e se ofereceu para ficar até mais tarde, me ensinar um pouco da programação. O senhor sabe, ele é quem mais entende disso aqui. Você aceitou? Na hora eu achei legal da parte dele, generoso. Só depois eu percebi que ele me chamou bem numa hora que não tinha ninguém, além de nós na sala. Ninguém ouviu nada. Ninguém sabia que a gente ia ficar aqui depois do expediente. Todos estavam no café. Isso.
Ele combinou tudo comigo ali e a gente não se falou mais naquela tarde. Ele já tinha adiantado que no final do dia ia ter que passar no caixa eletrônico para pegar dinheiro e depois ia voltar para a gente trabalhar. Quando ele voltou, já não tinha mais ninguém. Uma coincidência conveniente, né? Até então eu estava achando tudo normal. Esses detalhes eu só percebo agora, depois de tudo, né? E eu fiquei esperando aqui. Quando ele chegou, ele me trouxe uma bomba de chocolate. Disse que comprou no caminho e que açúcar era bom para dar ânimo para o trabalho, endorfina. Sentou do meu lado e começou a explicar o funcionamento das planilhas detalhadamente, bem didático. E depois que eu comecei a entender, ele me colocou para fazer uma tabela. E enquanto me orientava, começou a puxar a conversa. Assuntos íntimos? No começo, genéricos. Falou de amenidades, perguntou de qual cidade eu era, esse tipo de coisa. E eu respondi. Você não gosta de conversar? Não, eu não me sinto muito à vontade para conversar com quem eu não tenho intimidade. Amenidades. E depois começou a ficar mais pessoal. Ele falou da família dele e acho que teve outra coisa antes. Foi antes. Teve uma hora que ele levantou, não sei, para pegar água ou ir ao banheiro, e na hora que ele voltou, ele foi apontar alguma coisa na tela do computador e ficou atrás de mim inclinado. Ele falou alguma coisa a respeito da planilha e eu senti o hálito dele na minha orelha. Foi aí que eu percebi que alguma coisa estava errada. Isso durou quanto? Mas foi rápido, alguns segundos. Logo ele voltou a sentar do meu lado. Acho que foi então que ele começou a falar da família, de problemas da família. Disse que para ele era bom estar ali comigo, passando um tempo longe de casa. Eu já não estava mais dando corda, estava tentando focar no trabalho, mas ele foi se abrindo, sabe? Conversa de homem que diz que está com problemas na vida conjugal para justificar o fato de querer alguma coisa fora. E eu tive a impressão de que ele queria chegar nesse lugar. E eu estava tentando cortar antes disso, mas de repente ele me agarrou, me abraçou com força. Eu senti uma mão dele nas minhas costas, a cabeça no meu ombro. E com a outra mão, ele pegou meu cabelo e eu me assustei, ele percebeu e então recuou. Ficou um silêncio constrangedor. Ele disse que meu cabelo estava cheiroso. A gente voltou a falar das planilhas. Eu quis encerrar e ir para casa. Ele insistiu, argumentou que aquilo era importante, que depois que eu entendesse aquela parte, o resto seria muito mais fácil. Eu reiterei minha vontade de ir embora, e então ele concordou. Disse que também estava cansado. Sugeriu que a gente marcasse outras noites, criasse uma regularidade toda terça durante algumas semanas, coisa do tipo. E ele falou que eu era uma ótima profissional e que aprender isso me ajudaria muito. E arrematou dizendo que não tinha dúvida que eu retribuiria de alguma forma, porque a vida é troca. A vida é troca. Isso é chantagem, não? Não acredito. Eu não acredito. Isso é muito pior do que eu imaginava. Até agora eu ficava me perguntando que raios ela tinha dito e o que ela tinha inventado. Se ela disse que eu tentei um beijo à força, que eu apertei a bunda dela, que eu propus que a gente fosse para um motel, ninguém me contou o que ela falava pelos corredores, simplesmente me viraram a cara. Eu não tive direito nem de saber qual era a acusação. Em momento nenhum eu imaginei que essa era a versão dela. É perversa, porque é sagaz, sutil,
Factualmente, ela não inventou nada. O roteiro, no geral, é absolutamente verdadeiro. Mas ela distorceu tudo. Colocou num duplo sentido, onde não tinha, sugerindo maldade em atos completamente desinteressados. Eis aí a sua grande chance de defesa, Tony. Mendonça, lembra uma vez que a gente foi beber naquele bar atrás do museu? Você lembra? Você lembra que o que eu pedi enquanto a gente tomava cerveja? Um pudim? Então, e você me disse que era bizarro comer pudim com cerveja. Você sabe por que eu pedi aquele pudim? Hã? Porque eu gosto de doce. Eu como doce o tempo inteiro. E quando eu estava voltando do caixa eletrônico, aliás, eu fui lá sacar dinheiro para pagar a faxineira, né, no dia seguinte, como toda terça-feira. Enfim, quando eu estava voltando do caixa eletrônico, eu passei na frente da confeitaria e me deu vontade de comer um doce. Eu entrei, pedi um e em seguida outro, porque achei que seria simpático levar alguma coisa para Milena. E nem era uma bomba, era um profiterole. Eu levei um doce, não uma lingerie, não um buquê de flores. Convenhamos que não se trata do doce. Mas ela colocou no pacote, não foi? Assim como colocou que eu conversei amenidades. Onde já se viu? Tentar saber o mínimo sobre uma pessoa com quem você trabalha há anos. Uma conduta eticamente imperdoável. Afinal, todos deviam ser como ela, que não conversa, como é? Com quem não conhece direito? Com quem não tem intimidade. Engraçado, tá vendo? Engraçado. Eu nunca vi uma pessoa criar intimidade com outra sem conversar. Ela, por acaso, se tranca com alguém numa sala de meditação e estabelece em silêncio uma conexão cósmica com a outra pessoa? Realmente é um delito grave tentar conversar com alguém que tem a mesma sociabilidade de uma múmia egípcia. Você está pegando pesado, Tony. Como você acha que eu descobri que ela estava com problema para programar as planilhas? Não foi pelo maravilhoso método do diálogo. Você pode ter certeza disso, tá? Nem pedir ajuda ela pede. Eu vi que ela não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo, então eu me ofereci para ajudar. Não foi porque eu planejei um momento a dois para tentar uma abordagem vulgar. Ela descreve tudo como se fosse obra de um cafajeste de quinta categoria. Você tem todo o direito de contestar o que ela disse, mas a narrativa dela tem consistência, é coerente. O que ela questiona é o quadro geral da cena. Você quer acreditar nela, não é? Eu quero a verdade. Olha, não, fica aí parado, desse jeito. Isso. Encosta atrás de Mendonça, que está sentado. Inclina-se e aponta algo na mesa. Te parece anormal? Tem alguma maldade nisso? Não. Óbvio que não, óbvio. É o que qualquer um faz quando vai mostrar alguma coisa para outra pessoa. Agora, olha. Tony se aproxima de Mendonça. Seu maxilar roça suavemente a têmpora do chefe. Tá, já entendi. Tony, não precisa. Tony saindo de trás de Mendonça. Isso é uma tentativa de sedução. Eu já entendi. E o que mais ela disse? Como era aquela coisa do final? Que você insistiu para ela ficar e que... Eu sugeri que a gente continuasse se encontrando porque eu vi que ela aprende rápido. Mais umas 3 vezes e ela estaria fazendo isso com o pé nas costas. Eu fiz a burrada de falar do cabelo dela. Eu fiz. Mas eu não disse que estava cheiroso. Eu disse que o cabelo dela cheirava a pitanga. Eu sei. Soou mal, eu entendi. Mas quando eu a abracei, eu senti o cheiro de pitanga. Lembrava a minha infância, só isso. Eu estava tentando quebrar o gelo, dizer algo simpático, e me ocorreu isso. A emenda saiu pior que o soneto, como dizia a minha avó. E sobre a retribuição, eu não falei daquele jeito. Parecia que ela estava acanhada de aceitar, e eu disse, olha, eu não sei exatamente se foi com essas palavras, mas eu disse algo como... Aceita essa ajuda, depois você me retribui, tá tudo certo. A vida é troca, um ajuda o outro. Essa é a parte que mais me deixa indignado, sabia? Eu me proponho a tirar horas do meu dia, dos meus dias, que já são corridos para ajudar uma pessoa de graça, e ela diz isso. Bom, segundo ela, você disse que era bom passar umas horas fora de casa. Sim, mas ela não disse o porquê disso, né?
Eu estava falando do meu filho, não era da Marcela. Eu te contei que o Pedro está passando por uma fase agressiva. Então, tá difícil ficar em casa. A gente levou no psiquiatra até. Ele tá tomando remédio agora. Sabe, era disso tudo que eu estava falando, do meu filho, da síndrome do meu filho, de uma coisa difícil pra caramba. E eu só queria um abraço, um apoio, um ombro amigo. Eu jamais poderia imaginar que um abraço geraria uma confusão desse tamanho. Aliás, ninguém jamais imaginaria isso. Eu acho que ela se assustou, né? Eu tenho certeza. Tanto que eu soltei na hora. Eu não peguei no cabelo dela. Talvez eu tenha colocado a mão, não sei. Eu não lembro direito, mas tenho certeza de que eu não segurei o cabelo dela ou coisa assim. Eu só abracei. Só abracei. Que tipo de ser humano tem aversão a abraço? Cada um expressa os sentimentos de um jeito. Você é italiano, Tony. Não tinha nada no meu abraço. Era um abraço simples, um abraço de consolo. Eu não tenho direito de dizer que existia qualquer outra intenção ali. Mas ela sentiu. Aliás, ela não tem o direito. Eu entendi, Tony. Mas isso só ela determina e você não pode tirar essa legitimidade do que ela sentiu. Alguém me disse por esses dias que a gente é responsável pelo que a gente diz, não pelo que os outros entendem. Que surpresa! Adoro surpresas. Eu não tenho nenhuma grande revelação a fazer. Não foi por isso que eu vim. A sua vinda é uma surpresa, Shirley. Embora eu admita que faz todo sentido você vir. Para tentar defender a Milena ou algo assim? Outra coisa que eu adoro é franqueza. Eu não vim pela Milena. Eu vim depor porque eu vi uma parte da fatídica cena. Aquela noite? Sim. Como você disse que não tem nenhuma grande revelação? Isso é a revelação? Uma testemunha ocular? É fabuloso! Uma guinada no curso da história. Foi só uma pequena parte, não prova nada. Modeste as favas, Shirley. Eu só vi o abraço. Como foi isso? Foi no Xerox. Eu tinha voltado para pegar uns documentos que eu trouxe para copiar e acabei esquecendo. Quando eu cheguei, eu vi o Tony abraçando a Milena. Mas foi rápido, eu não fiquei bisbilhotando. Eles também não me viram, eu peguei a pasta e fui embora. Só isso. Mas o que você viu exatamente? Eu cheguei um instante antes do abraço. Esse abraço não durou muito. 5 segundos, talvez. Ele não parecia estar bem. Eu não vi nada de sexual naquilo. Você é um poço de surpresas, Shirley. Quem poderia supor que você viria aqui contradizer a versão da sua amiga? Eu não estou contradizendo ninguém. Não é isso. Pela descrição que você fez, tudo estava dentro da mais perfeita normalidade. Foi esquisito, porque eles não têm intimidade nenhuma. E a Milena detesta ser tocada. Por estranhos? Ou por qualquer pessoa? Ela é muito fechada, introvertida. Aqui, por exemplo, eu acho que eu sou a única amiga que ela tem. E nem comigo ela se abre de verdade. E como ela reagiu ao abraço? Eu acho que ela... Eu estou contando o que eu vi e como eu interpretei. Ela ficou sem jeito. Acho que não o abraçou. Ela não colocou os braços em volta dele, sabe? Então não abraçou. Só paralisou um pouco, como um animal assustado. Ele deve ter percebido, porque soltou de uma vez, subitamente, do mesmo jeito que pegou. Ele foi de uma vez só e... Como se ele a agarrasse? Como se ele se agarrasse nela. E do jeito que ele pegou, ficou. Ele não se mexeu, até que soltou. Ele pegou no cabelo dela? Eu não sei. Do ângulo que eu estava, não dava para ver. Mas ele pôs uma mão na cabeça dela? Eu não lembro desse tipo de detalhe.
Você acha que o Tony é inocente? Eu acho que a situação é mais complexa do que esse abraço. Muita coisa aconteceu naquela noite. Eu realmente não vim defender ninguém. Eu só vim dizer o que eu vi. Nada além disso. Shirley, a gente tem opinião sobre tudo, o que é absolutamente diferente de ter razão ou conhecimento. Mas opinião a gente tem até sobre a anatomia dos ornitorrincos. Palpite, sem compromisso. Você certamente tem o seu a respeito desse caso. Olha, me desculpa, mas eu não acho a minha opinião relevante. O pessoal daqui está cheio de opinião para dar, cheio de vereditos. Com base no quê? Que eles sabem disso? O que eles sabem disso tudo? O que importa são os fatos. A interpretação é sempre livre. Assim você também me dá margem para interpretar livremente, que talvez você queira acreditar na Milena, mas não esteja conseguindo, já que não existe nada que deponha contra o Tony. Quem disse que não existe nada contra ele? Existe? O Tony é um pouco machista, Mendonça. Ele pode ter feito algo sim. Eu realmente não sei se eu tenho opinião. Eu tenho tentado não pensar nisso. Milena, eu quero te pedir um favor. Pois não? Eu gostaria que você formalizasse uma denúncia junto ao RH. Isso deve ajudar a acelerar o processo. Acelerar o que exatamente? Uma provável condenação. Pensei que o senhor estivesse apurando os fatos antes de ter um veredito. Eu não entendo. Eu estou defendendo o seu interesse. Qual o interesse? Alguém sabe o que eu quero nisso tudo? O senhor percebeu isso? É estranho, mas até agora ninguém perguntou qual é o meu interesse. Eu não tenho interesse em apresentar uma denúncia. Se tivesse, eu já teria preparado uma. O que eu mais faço nessa vida é escrever. Eu escrevo diariamente relatórios, justificativas, solicitações, esclarecimentos, descrições pormenorizadas. Eu poderia ter escrito uma denúncia enquanto esquento o jantar ou espero o farol abrir. Eu não escrevi. Foi uma escolha. Por quê? Porque eu não quero colocar a empresa no meio disso. A empresa já foi. Não por mim. Eu não queria colocar ninguém no meio disso. Eu contei para uma pessoa em caráter confidencial e ela fez o favor de contar para outras pessoas e essas outras pessoas contaram para mais pessoas e, de repente, eu vi a minha intimidade sendo discutida pelos corredores. Vi detalhes tão particulares virarem tema do almoço. Gente que nunca olhou na minha cara para me dar bom dia. De repente começou a aparecer para dizer o quanto me apoiava e o quanto me admirava por eu estar fazendo certo. Mas que certo, gente? Essas pessoas nem sabiam o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo certo, claro, mas o que era certo para mim? Eu estava tentando esquecer esse episódio lamentável e seguir adiante, mas as pessoas não deixam isso acontecer, são abutres. Se alimentam da desgraça alheia para conseguir sobreviver. Claro, existem pessoas bem intencionadas, preocupadas comigo, preocupadas com um mundo onde as mulheres simplesmente possam viver em paz. Era só essa paz que eu queria e eu não consigo mais ter. Você chegou a dizer alguém? Você queria descrição? Adiantaria? Não. Pois bem. Eu entendo o que você diz, Milena, mas agora você está aqui prestando depoimento, dando sua colaboração. Por obrigação. Porque eu fui chamada para dar explicações. Você pode encarar como uma oportunidade para não deixar que os fatos continuem sendo distorcidos. A coisa está se espalhando e rápido.
Não estou falando só desse departamento, eu estou falando da empresa toda. Virou um telefone sem fio, cada um que conta, acrescenta o que quer. Algumas versões são escabrosas. Sabe, tudo isso ainda é mais exposição para você. A denúncia seria uma chance para esclarecer tudo e dar um encaminhamento. O senhor não entende. Eu também não queria estar envolvido nisso. Eu fui sendo tragado igual você. Não, desculpe, Mendonça. Não, não. Mas o senhor... Eu não estou me comparando a você. Não, não é isso. Não é isso. Eu estou esgotada desse assunto. Sempre que as pessoas vêm abordar esse tema comigo, eu desconverso. Acabaram me isolando. Se eu não alimento isso, parece que eu não sirvo para nada. E, francamente, eu me recuso a alimentar o que quer que seja nessa história. Mesmo se fosse para fazer essa denúncia e tentar encerrar isso tudo, eu estaria dando razão ao espetáculo que montaram em torno da minha vida. A torcida organizada aí fora adoraria. Seria um caminho muito mais fácil, mas eu não vou colaborar com nada disso. Eu me recuso. Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir fazer justiça se você não fizer uma denúncia formal. E o que é fazer justiça? Demitir o Tony? Se a empresa achar que ele merece pagar com um emprego pelo erro que cometeu, ótimo. Ele que colhe as consequências dos próprios atos. Só não contem comigo para isso. Você acha que ele deve sair impune? Ele já não saiu impune. Nem eu. Nem o senhor. Mendonça, sabe aquela ruivinha do terceiro andar? Bianca, eu acho, ou Beatriz. Acredita que ela buscou a minha esposa nas redes sociais e mandou uma mensagem contando essa história? Do terceiro andar, Mendonça. A coisa já chegou lá. Não basta essa hostilidade toda pelos corredores. Eu era um cara benquisto aqui. Agora eu não consigo mais vir da minha mesa para cá sem encarar olhares horríveis. Eu não posso nem mais aparecer no cafezinho. E ainda querem tentar acabar com a minha vida pessoal. Meu casamento, Mendonça, ele está em risco por causa de uma mentira. Ué, sua mulher não acredita em você? Não, não é isso. Não é isso. Claro que ela acredita, mas, pô, uma mensagem falando de detalhes, me demolindo. E pior, escreve bem. É convincente. Até eu quase acreditei. Olha, eu devia ter contado antes, mas eu achei que ela seria poupada se eu não contasse nada. Achei que ela não precisaria se preocupar à toa. Para algumas coisas você é tão ingênuo. Eu nem consigo mais parar para pensar nisso tudo. Eu quero preparar uma defesa, Mendonça. Eu preciso me concentrar, eu preciso achar o fio solto dessa história. Eu estava quase conseguindo. Se tiver um fio solto. Toda mentira tem um fio solto. É uma história simples, Tony. Não é um romance policial. Sempre tem. Sempre tem. Sempre. Sempre tem. Você vai fazer isso aqui agora? Eu não acredito. O cargo. É isso! O cargo, Mendonça! Cargo? Sim! A gente tem o mesmo cargo. Como é que ela pode me acusar de chantagem? Isso só pode acontecer num ato de abuso de poder, o que é impossível nesse caso. Se eu fosse chefe, sim. Eu teria o emprego dela na mão e poderia usar como moeda de troca para coação. Mas eu estou na mesma que ela. É isso! É isso, Mendonça! Eu vou levar essa questão para ela. Como assim? Ué, eu vou levar para ela. Não, esse papel de isento não te cai bem. Eu não posso responder por ela. Eu vou levar para ela. Você pode responder pelo bom senso. Isso aqui só funciona se eu ouvir os dois lados. Eu acho que você tem um bom ponto, óbvio. Mas eu não posso fazer um pré-julgamento sem antes levar em consideração o que ela tem a dizer. Não precisa haver hierarquia para uma pessoa subjugar outra. Mas como? Se ele não pode exercer nenhum tipo de autoridade.
Nós temos o mesmo cargo, ok, mas o Tony está aqui há quanto tempo? 7 anos? 8. 8 anos? Eu estou há 3? Depois do senhor, ele é o funcionário mais antigo aqui. Sim, mas ainda assim, isso não confere a ele nenhum tipo de lugar privilegiado. Com quantas pessoas do departamento o senhor já saiu para tomar cerveja depois do expediente? Quem mais aqui te trata por você? É natural que eu tenha mais proximidade com ele. São 8 anos trabalhando juntos. E, além do mais, muita gente aqui não dá espaço para qualquer tipo de aproximação. Você, inclusive, né? Eu não estou culpando o senhor, não precisa se defender. Só estou falando da posição que o Tony ocupa, para bem lá do cargo. Ai, claro, ele é homem. Nessa empresa não existe diferenciação de tratamento por gênero, por orientação sexual, cor de pele, por coisa alguma. Quanto ele ganha? A gente segue rigorosamente a lei de equiparação salarial. Mais que eu, aposto. E o senhor, claro, justificaria argumentando que ele está há mais tempo na casa. São ilações suas. E, claro, ele é também o menino dos olhos da empresa. O melhor funcionário, mais talentoso, mais esforçado. O que começou lá de baixo foi subindo degrau a degrau. Certamente o próximo chefe deste departamento. Claro, se o senhor sair por qualquer razão. Ele é uma promessa, sim, mas E toda promessa é também uma ameaça. contra quem? Potencialmente contra todos. O senhor sabe bem disso? Eu não sei de nada. Bom, cada um sabe do seu próprio cabo. O meu é que um homem que está na empresa há mais que o dobro de tempo que eu, amigo do chefe, funcionário exemplar, com grandes chances de crescimento, usou seus conhecimentos e habilidades específicas para me oferecer uma ajuda depois do expediente e se aproveitou disso para tirar vantagens. E não é a primeira vez que ele cria relações inapropriadas no ambiente de trabalho. Ela te falou isso? Eu não acredito. Olha, eu não acredito. Quando eu vi que ela tinha vindo aqui, até cogitei essa possibilidade, mas achei que ela não seria capaz. Burro! Burro! Para que mais ela viria aqui? Você está sendo precipitado e simplista também. Veio só para me prejudicar. Ela não quer te prejudicar. Ela querer ajudar a Milena é compreensível, mas isso é sórdido. Você está falando da Shirley? Não. Não, você que tá. Essa história foi com a Shirley? Quem te falou, Mendonça? Hã? Milena. Óbvio. Quem mais sabe? Eu acho que ninguém, não sei. Não sei, eu não contei. Achei que ela também não tivesse contado. Isso só se complica mais e mais e mais. Mendonça, isso não tem nada a ver. Foi absolutamente consensual, aconteceu há um bom tempo e é uma coisa bem resolvida para as duas partes, tá? Foi tudo numa boa. Isso é assunto particular, caramba! Não tinha nada que está aqui sendo discutido agora. Você percebe? Óbvio que eu percebo. Óbvio. Percebo que isso está sendo usado para parecer que eu sou um canalha. É um prato cheio para esse pessoal querendo a minha cabeça. Mas o que rolou não tem nada a ver com tudo isso aqui. A Milena está sendo completamente oportunista de levar essa história agora para usar contra mim. Você falou com a Shirley sobre isso? Ainda não. Então, fala com ela. Você não tem medo? Do que ela possa dizer? Claro. Não. Ela não tem nada para falar contra mim. Mesmo sendo Amiga da Milena. Sim. Além do mais, foi uma história legal, bonita. Estou quase emocionado. Oh, é sério. Mendonça, eu estava me divorciando da Marcela, a gente estava morando junto ainda, mas ensaiando uma separação. Nenhum dos dois estava muito certo do que queria, e no meio disso apareceu a Shirley. Aconteceu. E foi intenso. Intenso, mas sabe quando é intenso demais? Essas coisas costumam não dar certo. Murcham rápido. E de fato murchou. Esfriou para nós dois. Eu tinha uma história longa com a Marcela, o Pedro ainda pequeno,
eu resolvi tentar de novo com eles. Como é que o senhor sabe dessa história? A Milena? A fonte é irrelevante. A coisa toda é irrelevante. Não é, não é. Você podia ter me contado, Shirley. Por quê? Porque isso influencia seu depoimento. Ele pode ser colocado sob suspeita. Mas eu não depus contra o Tony. Aliás, eu não tenho nada contra ele. A gente teve uma coisa bacana por um tempo. Depois acabou e tudo bem. Não tem ressentimento nenhum. Ele falou que estava se separando? No começo, não. Eu sabia que ele era casado, todo mundo sabia. Fiquei com ele porque eu quis, sem expectativa nenhuma. Ele nunca me prometeu nada. A coisa saiu um pouco do controle, ficou maior do que a gente podia imaginar, mas foi também efêmero, acabou rápido. Só quando a gente decidiu parar, ele me falou que o casamento dele estava em crise, que eles já tinham praticamente se separado, mas que era tudo muito difícil e que, apesar dele estar muito confuso, ele estava pensando em ficar com a esposa e tentar de novo. E foi isso que aconteceu. Você não ficou nenhum sentimento disso? Uma lembrança que, de repente, surge no silêncio da noite? Ah, por favor, Mendonça, eu sou adulta. Eu sei lidar com términos, ainda mais com um que foi mútuo. Eu não tenho nada nem contra e nem a favor do Tony. Meu depoimento não teve nada a ver com isso. Assim como não teve nada a ver com a minha amizade com a Milena. Eu sei separar as coisas. Ah, você caiu do céu, Shirley, no duro. Olha, eu sei que é feio a pessoa dar uma mão e a gente já querer o braço, mas eu preciso te pedir para continuar colaborando. Você está sendo inestimável. Eu já falei tudo que eu sei. Você disse outro dia que o Tony era um pouco machista. Ah, Shirley, não esconde o ouro quando a gente está chegando ao cofre. Quando passa alguma mulher nova, por exemplo, alguém que ele nunca viu, ele sempre dá aquela olhada, medindo de cima para baixo, checando o corpo, a bunda. Uma vez também encontrei ele conversando com outros caras, no cafezinho. Estava falando sobre uma mulher, sobre o corpo da mulher, fazendo piada. Eu não peguei muito da conversa, só ouvi ele dizendo: é do tipo nadadora, nada de peito, nada de bunda, nada de coxa. Eu não sei se eu me sinto confortável de estar nesse lugar. A gente está tentando montar um quebra-cabeça. Eu já formei as bordas. Agora você está me ajudando a preencher o meio. É por isso que eu estou te pedindo. Pode ser muito útil, especialmente em relação a Milena. Eu não posso, isso seria antiético com ela. Eu compreendo. É que é difícil entender o que se passa com ela embaixo daquela casca. Misteriosa, impenetrável, avesso a contato físico. Ela tem suas razões para ser assim. Algumas experiências podem ser muito traumáticas. Que tipo de experiência? Experiências pessoais. Olha, eu já falei até mais do que eu devia. E podem fazer com que ela talvez veja a maldade onde não tem? Eu não sei. Quem já tomou choque tem até medo de focinho de porco. Pode ser essa a razão dela não querer fazer a denúncia? O fato dela saber que é suscetível demais e que talvez a acusação não tenha tanta consistência? Ela só quer ficar quieta. O senhor soube que o Tony recebeu uma ameaça anônima? Um caso como esse é um vespeiro. Quanto mais mexe, mais pica. Sabe, Milena, eu queria muito fazer alguma coisa para tornar isso tudo muito mais fácil. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para esse tipo de tarefa. Eu tenho uma ânsia enorme de resolver tudo e isso me faz ir com sede demais ao pote. Eu queria ser muito mais conciliatório, mais diplomático, poder conduzir esse caso de uma maneira mais leve. Mas a minha cabeça trabalha rápido demais, um pensamento já cruza com o outro, e eu acabo criando 1000 conjecturas,
1000 ideias, 1000 perguntas, e aí eu derramo tudo em cima de vocês. Eu sei que eu acho de um jeito atrapalhado. Eu percebo mesmo, mas eu não consigo evitar. E acaba pesando para todos, inclusive para mim. Porque eu também sofro por ver essa minha inabilidade. Você chegou a procurar a psicóloga? Ainda não. Eu tenho me consultado regularmente com ela. Excelente profissional. Aconselho. Eu estou tentando crescer com esse processo. Não só na terapia. Estou lendo bastante a respeito deste assunto. Aprendendo muito. Eu entendi muita coisa que ainda era nebulosa para mim. Confesso que me assustei com os números, os índices, de todo tipo de abusos contra mulheres. Claro, a gente sabe que isso existe, mas eu não imaginava que tanto. Ignorância minha. É preocupante demais pensar que tantas mulheres ao nosso redor possam ter passado por algo assim sem a gente nem saber. Pode ser nossa filha, nossa irmã. Milena, eu não sei bem como te perguntar isso. Você, antes, já tinha passado por alguma situação de abuso? Quem nunca passou? Que mulher nunca passou? Diariamente cantadas de todo tipo na rua? De assobios e coisas assustadoras, de tão obscenas. Eu me refiro a algo mais próximo, mais concreto, físico. A Shirley contou para o senhor? Não. Ela não contou nada, pode ficar tranquila. Mas acho que isso responde à minha pergunta. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu não sei o tamanho do que te aconteceu, mas qualquer tipo de abuso é evidentemente grave, inaceitável. Desculpa tocar nesse assunto. Eu imagino que seja algo muito delicado, difícil de falar, até mesmo de lembrar. Se eu já me sinto desconfortável falar disso, que dirá você? Mas, infelizmente, é pertinente neste caso. Eu não vou te fazer perguntas íntimas. Aliás, eu não vou te fazer pergunta nenhuma. Eu não quero te constranger. Eu vou te deixar livre para falar sobre isso, se e o quanto quiser. Eu não quero falar. Tudo bem. Eu não tenho nem como imaginar o quão difícil foi e é conviver com isso, mas eu me compadeço da sua dor. É algo muito pessoal, nem deveria estar em discussão. Eu não entendo sua recusa, me desculpa. Eu achei que poderia ajudar. Ajudando o quê? Na compreensão disso tudo. Na sua compreensão? Sim, talvez eu tenha sido egoísta. Só estava tentando ter mais clareza sobre as coisas. Eu não vejo como saber disso pode trazer qualquer tipo de entendimento. Eu só estou tentando entender o que pode condicionar o seu comportamento. Que comportamento? O que deveria estar em pauta é o comportamento do Tony, não? Eu não estou dizendo de forma alguma que você seja responsável pelo que te vitimou. Acho que comportamento foi uma palavra ruim. Percepção talvez seja melhor. O que eu quero dizer é que tudo que a gente faz, fala ou pensa está impregnado da nossa subjetividade, das nossas experiências, da nossa história. Nós somos nós e o nosso contexto. Enfim, eu estava tentando descobrir como isso poderia ter impactado sua percepção. Eu sei como isso impactou. Isso me ajudou a ver com muito mais nitidez todo tipo de abuso de poder e de força por parte dos homens, a distinguir o que é permissão do que é invasão, e a ver quando nasce uma fagulha, uma pequena fagulha, que depois pode virar um incêndio. Agora você dá para me sonegar informações em vez de ser franco e se colocar de cara limpa. Mas se eu fosse você, me contaria de uma vez tudo que possa ser usado contra você, porque é melhor eu saber pela sua boca do que por terceiros. Eu não sei mais o que esperar de você.
Antes eu achava que sabia, até descobri um sujeito dissimulado, ardiloso. No dia que eu fui dispensar você, os seus serviços, você chegou aqui fazer um teatrinho, fingindo estar empolgado, coisa e tal, simulando surpresa, quando eu disse que ia te desligar da empresa. Tudo armado para me fazer dizer algo que eu não podia. Um gravador, Tony. Golpe baixo. Pai, vamos pular os eufemismos, dispensar os meus serviços, desligar da empresa, cada dia um termo mais ameno para dizer a mesma coisa, demitir, despedir. Tá vendo? Você foge da questão. Eu ainda não cheguei lá, Mendonça. Olha, eu trouxe o gravador para me prevenir, não para agir contra você. Eu não sabia que seria demitido. Eu desconfiava, mas não queria acreditar que você tinha me chamado na sua sala para falar do trabalho. Eu queria acreditar nisso. Só que eu tinha que me proteger. Assim como você está fazendo agora, com o gravador convenientemente desligado. Assim como eu vou ter que fazer mais uma vez. Você soube? Riscaram o carro da Milena. Só não sei quem queriam foder, ela ou eu, que me torno automaticamente o principal suspeito. Desde o começo dessa história, eu tenho que me defender diariamente. Eu levei o gravador, não para te gravar, mas para me gravar, para poder provar a minha inocência caso alguma coisa que eu dissesse fosse distorcida. Aliás, por favor, religue o gravador. Balela! Você não tem que provar a inocência. É a culpa que tem que ser provada. Bingo! Acontece que nem tudo tem provas materiais. Nem todo crime deixa digitais. Então é a palavra de um contra o outro. Nós precisamos proteger a vítima. E quem garante que a vítima é ela? Tony, cacete! Olha como você agiu comigo. Você me manipulou para dizer o que você queria que eu dissesse. Não foi para isso que eu levei o gravador. Nem me passou pela cabeça que se você fosse me demitir, você esconderia o motivo. Você foi falso. A única dissimulação era sua. Eu fui obrigado a te pressionar até você abrir o jogo. Caso contrário, essa sindicância não existiria. Eu nem teria dito, nem teria tido a chance de me defender, teria sido sumariamente despedido por uma coisa que eu não fiz. Os fins justificam os meios. Justificaram quando você disse que estava me demitindo por conta de corte no quadro de funcionários, só para não poder recorrer? Me desculpe, mas por que o senhor continua me chamando aqui? Meu trabalho já está atrasado por causa disso. Horas diárias na sua sala, girando lâmpada, para quê? É para arrancar de mim uma denúncia? Por favor, sem pedras na mão. Eu quero conversar com você para esclarecer os fatos, simplesmente. Eu já disse tudo o que eu sabia. Eu só queria que isso tudo acabasse. Prefere que eu absolva o Tony e encerre tudo isso? O veredito é o seu trabalho, não o meu. Milena, eu quis te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas eu acho que talvez você não queira ser ajudado. Você não colabora. E eu não estou falando só da denúncia, mas do seu isolamento, de como você se fecha, de como omite informações sempre que pode. Isso tudo está tão evidente que você está perdendo apoio. Antes, todo mundo estava do seu lado. Agora, muitas pessoas estão se abstendo. Algumas duvidando de você. Algumas pessoas não. Algumas pessoas não. Alguns homens. Eu não teria essa convicção toda. De fato, está cada dia mais difícil acreditar em você. Então empatamos. Eu ainda sou seu chefe. O que quer dizer se ainda? E você ainda me deve respeito. É uma ameaça? Absolutamente não. Quando a gente acha que vem a bonança, chega uma nova tempestade. Você tinha razão. Quanto mais mexe, mais pica.
Como se já não bastasse tudo, agora alguém está vazando informações dos depoimentos de vocês. Estão rolando comentários por aí de coisas que só foram ditas aqui. Isso é tráfico de informação. Ah, eu sei. Fofoca se espalha rápido. Você tem algum palpite de quem possa ter feito isso? Nem. Me diz uma coisa, Shirley. Eu andei pensando. A Milena me disse que só contou para uma pessoa o que aconteceu naquela noite e que essa pessoa espalhou para outras. Você mesma tinha dito que aqui dentro você é a única pessoa dela. Fui eu que contei, sim. O senhor está insinuando que eu vazei os depoimentos? Não estou insinuando nada. Eu estou falando de outro assunto. Não foi de propósito. Eu não sabia a dimensão que ia tomar. Eu não tinha percebido a importância daquilo. Shirley, não é você que está na berlinda. Pode se abrir. Sem julgamento, sem represálias. Aqui é um lugar em que você pode ser totalmente franca. Eu realmente não tinha me dado conta da gravidade. Nem ela, talvez. Sabe, Mendonça, a gente se acostuma com esse tipo de coisa. É horrível pensar que a gente se acostuma com algo assim, mas é verdade. O que acontece o tempo inteiro, na rua, em qualquer lugar. Não tem um dia que eu ande a pé sem ter que passar por isso. E na maior parte das vezes, a gente não pode fazer nada. Se fizer, pode ser até pior. A gente pode ouvir mais ainda, ou até apanhar, vai saber. A gente se acostuma. A gente quase acha normal. Deixa de dar a importância que a coisa tem. E por que você contou? Olha para mim. Vê? O senhor sabe o que é ser diferente de todo mundo? A gente acaba inventando jeitos de se enturmar, de se sentir pertencente. Parte do todo. O senhor nunca contou uma piada para quebrar o gelo em algum ambiente hostil? Eu sempre me sinto pisando em ovos aqui. Então, um dia infeliz, no meio da manhã, com sono, sem conseguir raciocinar direito, eu encontrei o pessoal no cafezinho, todo mundo fofocando sobre o Tony, sobre esse carro horroroso verde-limão que ele comprou, e, de repente, sei lá, eu quis participar daquilo, e sem pensar muito, eu soltei. Oh, parece que ontem o Tony deu em cima da Milena. E o que eu poderia ter morrido ali, virou um tsunami. Fofoca se espalha rápido, como você mesma disse. Logo depois eu percebi que eu tinha feito besteira e pedi desculpas para ela. Se eu tivesse parado para raciocinar, eu não teria contado. A Milena é a pessoa mais reservada que eu conheço e é lógico que ela não ia querer virar manchete popular. E ela te perdoou? Por isso, sim. O que ela me perdoou foi eu ter vindo aqui prestar depoimento. Mas disso eu não me arrependo. Além do mais, ela também errou feio comigo, expondo o que eu tive com o Tony. Nos últimos dias, toda vez que eu ouço a sua convocação para vir aqui, eu fico me perguntando por que eu tenho que vir discutir esse assunto com o senhor. Um homem. Por que uma empresa desse porte não é capaz de designar uma comissão plural e com representatividade feminina para apurar um caso que tem uma mulher como vítima? Que RH é esse que não tem um braço suficiente de funcionários e funcionárias para compor um simples grupo que pudesse conduzir isso? Essa conduta não é correta. Essa empresa sempre fez de tudo para te proteger, desde o começo. Não me parece que o que a empresa quer mesmo proteger é a própria imagem. Se você não está satisfeita com o lugar onde trabalha, você não é obrigada a ficar aqui. Invertendo o vetor da ameaça? Você está delirando. A mulher como louca, desequilibrada, tão clichê. A mulher, pobre mulher, coitada e vítima, tão clichê. Eu não sou coitada. Ao contrário do que o senhor quer me transformar. É disso que se trata a tal denúncia, afinal. De eu ser incapaz de lidar com os meus próprios problemas e depender da sua chancela, do seu RH, da sua empresa, para me salvar, claro. Como você pode desprezar a proteção que te ofertam de bom grado? Oh, proteção? Proteção? Me ajudaram a proteger minha privacidade por acaso? Ou ao contrário, ajudaram a devassar ainda mais? Quanta ingratidão. Para ser franca,
Às vezes eu me pergunto se o RH está mesmo a par de tudo. Se eles recebem as gravações do que a gente fala aqui. Inclusive, se não foi o senhor que quis tomar o caso para si. Para absolver o Tony e desmentir você? Não necessariamente. Para se poupar, para poupar a empresa. Uma reputação a zelar, não é? O senhor devia me agradecer, sabia? Não, o senhor não sabia. Não. 2 jornalistas vieram me procurar. Ficaram sabendo da história e queriam uma declaração minha. Eu não dei. As matérias caíram, claro. Que furo seria esse? Baseado em nada mais do que fofocas? Se eu fizesse a tal denúncia, que o senhor tanto quer, o senhor acha que as matérias cairiam? Eu garanto o seu anonimato, a sua privacidade. Se o senhor não pode garantir a minha, por favor, ao menos me respeite. E por que você veio? Porque eu vi algo. Eu testemunhei. Você mesma disse que o que viu foi muito pouco e não prova nada. Será que não foi por culpa? Culpa? Por ter espalhado uma história que nem você sabe se é verdade. Então resolveu vir aqui e aliviar para o Tony. Pode ter sido inconscientemente até. Se eu checar os registros do seu crachá naquele dia, eu vou descobrir que você realmente esteve aqui à noite, não vou? Eu não admito que a minha palavra seja colocada em dúvida. Por favor, cheque mesmo. Vai ser um prazer. Assim acabam suas insinuações. Investigue bem também esse vazamento de informações. Ah, exatamente isso que eu estou fazendo. Por isso nós estamos tendo essa conversa. Eu não sei de nada. Só sei que eu não fui. E já arrumei problema demais na minha cabeça. Não ia expor a Milena de novo. Eu não estou te acusando, Shirley. Só estou me perguntando quem mais poderia ter vazado essas informações. Quem mais tem acesso às gravações? Ninguém além do RH. Talvez alguém de lá. Ah, eles jamais fariam isso. Eu só não entendo por que isso é tão importante. As pessoas estão comentando, claro, mas e daí? O senhor deve julgar segundo as evidências e não segundo a opinião geral. Lógico. Mas a pressão das pessoas aí fora atrapalha a isenção do processo. Por mais que eu tente ser imparcial, eu acabo contaminado por tudo isso. Sou um ser humano. Sou permeável pelo meu contexto. Você não está tentando minimizar esse tráfico de informação para diminuir a responsabilidade de quem está por trás disso, né? Ah, é óbvio que não. Só pensa junto comigo. Porque eu não estou vendo nenhuma solução possível. Um beco sem saída. Os únicos que sabem o que está acontecendo aqui somos eu, o RH e vocês 3. Se não fui eu, nem o RH, nem você, só nos restam o Tony e a Milena. Mas o Tony não sabia de algumas coisas que só você e a Milena sabiam. E a Milena não quer publicidade para o caso. Não teria sentido nenhum ela sair vazando informações. E a realidade tem algum sentido para o senhor? Se a gente seguir essa linha de raciocínio, também não precisa ter sentido a hipótese de você ter feito isso, mesmo sabendo que compraria a briga com a Milena. Olha, por que em vez de ficar batendo cabeça, você não coloca nós dois, frente a frente? Eu quero questionar a Milena. E também quero, se quero. Eu quero responder a tudo que ela me perguntar. Um debate, isso, um debate. Encare isso como um debate cordial, ponderado, em que os dois sejam colocados na parede. Isso pode trazer constrangimento para ela, Tony. Tá vendo? Você já parte do pressuposto de que ela é a vítima e que a minha simples presença pode ser ofensiva. Porra, Tony! Você quer me fuder? Me paga um drink, então, ué. Esse é o procedimento padrão. Só eu não tive o benefício da dúvida. Eu já fui condenado de cara por você e por todo mundo que resolveu acabar com a minha vida, com o meu casamento. O que essa gente achava que estava fazendo? Justiça. Eles acreditam mesmo nisso? Você disse mesmo aquilo para Shirley?
Sem pensar. Então disse. Disse, mas não era a minha intenção. O que foi exatamente que você disse? O senhor sabe. Quero ouvir da sua boca as palavras exatas. Chega de disse-me disse. Eu disse... Eu preciso mesmo dizer? Sim, Milena, por favor. Eu disse que não bastava ela ter cagado na entrada, ainda cagou na saída. Puta que pariu. Você já está entrando na reta final, não é? Quase. E se a essa altura do campeonato você está me dizendo tudo isso, é porque o veredito já vai ser a minha condenação. Ainda não existe o veredito. A única coisa que pode te ajudar agora é colocar nós dois nesta sala e dar alguma liberdade para a gente provar nosso ponto. Se você não topa, é porque talvez saiba que o que ela diz não tem consistência. Não é o procedimento correto. Simples assim. Ah, agora você teve uma epifania súbita e resolveu começar a usar o procedimento correto. Tudo tem sido conduzido da pior forma possível, desde o começo. Desde que você... Abafando o gravador e falando muito baixo. tentou me demitir. Mendonça se desespera e desliga o gravador. Uma empresa que tem tanta credibilidade não poderia agir de forma tão omissa. Olha, sua relação com o RH deve ser ótima para eles estarem engolindo todas as cagadas que você vem fazendo. Pronto, vai. Pode ligar de novo, vai. Liga de novo. Você não está em posição de jogar nada na minha cara. Eu ainda tenho aquela gravação. Isso não é uma ameaça. Eu não vou usar. Mas é ela que garante o direito de, pelo menos, apresentar minha defesa e ter um tratamento digno. Na hora eu não percebi a conotação que isso podia ter. Eu juro que eu não percebi. Milena, essa frase... Eu sei. Mas eu estava me referindo a ela ter espalhado o que eu contei e depois ainda ter vindo aqui depor por vontade própria. Eu não estava dizendo, eu nunca quis dizer que... Enfim, o senhor sabe que é coisa de negro fazer isso. Eu só queria dizer que, poxa, não bastava ela ter errado uma vez, ela conseguiu errar de novo e pior. Foi uma escolha muito infeliz de palavras. Eu não quis. Eu não sou. Racista? Ninguém diz que é. Eu sei, mas ela sabe que eu não sou. Como ela reagiu? Ficou com raiva na hora, claro. Mas depois, com a cabeça fria, entendeu. Você sabe que a decisão final não é exatamente só minha, né? Eu tenho que prestar contas ao RH. Fica tranquilo, Mendonça. Eu vou respeitar a decisão. Se eu disse que eu não vou usar o áudio, é porque eu não vou. Palavra. Pode ligar o gravador. Mendonça liga o gravador novamente. Pronto. Eita. Alô? Alô? Agora foi, vai. Aí, onde a gente parou? Acho que na parte que eu dizia que tudo foi conduzido errado desde o começo. Você pode achar que aconteceram alguns equívocos, direito seu. Mas ainda assim, um erro não justifica o outro. Eu não vou colocar vocês dois frente a frente. Se você quiser, pode anotar algumas perguntas que eu repasso para ela. As perguntas você provavelmente já fez. Eu quero olhar no olho dela, ver como ela reage. Tá cada dia mais difícil te defender, Milena. Isso que isso tem a ver com o que o Tony fez? A priori nada. Mas você não vê? Não existem provas. Não temos um vídeo, um áudio, uma testemunha, nenhuma lesão corporal. Seria muito mais fácil se a gente tivesse um batom na cueca, mas nada. O que nos resta são as narrativas. É a época em que a gente vive, Milena. Notícias falsas,
acusações de parcialidade de todos os órgãos competentes, tudo absolutamente corrompido. Ninguém mais sabe em quem acreditar. Quem ganha? A melhor narrativa. A ficção é mais importante e mais crível que a realidade. E aqui? Qual a narrativa mais consistente, mais convincente, com mais lastro? Poderia ser a sua, mas cada dia você fica menos confiável. Como eu posso ser julgada por algo que não tem nada a ver com o caso em questão? E o que o caso do Tony com Schiller tem a ver com tudo isso? É um comportamento recorrente dele no ambiente de trabalho? Pode ser recorrente, mas também pode ter sido um caso isolado e completamente consensual. O fato em si não prova nada, mas cria um imaginário em torno da coisa. Não sou só eu que estou dizendo. Você perdeu quase que totalmente o apoio que estava recebendo das pessoas. Antes estava todo mundo do seu lado. Agora tem um monte de gente do lado do Tony. E não são só homens, viu? Várias mulheres também. Manada. Uma manada onde um vai, os outros vão atrás. Mudam a direção de acordo com o vento. Cada um acredita no que quiser. Eu não tenho obrigação de convencer ninguém a nada. Não estou interessada em vender a melhor narrativa. Eu tenho a verdade do meu lado e isso me basta. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. É um assunto de foro privado e diz respeito somente a mim e a ela. Shirley, assunto de foro privado é se você prefere Todd ou Nescau. Isso é racismo, crime. Olha, se o senhor quer ter algo contra ela para usar na sua investigação, não conte comigo. Eu não quero ter nada contra ninguém. Você quer saber o que eu quero? Eu quero praia e água de coco. Mas eu estou aqui, sou obrigado a averiguar isso. Eu recebi uma reclamação formal contra ela por racismo, que pode ter sido feita por qualquer pessoa, inclusive você. O senhor não sabe quem fez? Foi anônima. Eu não fui. Não sei quem poderia ter feito, nem me interessa. Se é que alguém fez mesmo. Perdão? Alguém fez mesmo essa denúncia? Reclamação. Que seja. Você está insinuando que eu posso ter inventado isso? Não, eu estou só perguntando como o senhor fez comigo antes. Eu vim prestar um esclarecimento por livre e espontânea vontade e só acabei sendo emparedada, acusada, desacreditada. Eu também tenho o direito a ter minhas dúvidas. Eu recebi uma reclamação formal sobre você. Por conta do que eu falei para a Shirley? Sim. E agora vai ser aberta outra investigação para apurar isso? É só uma reclamação, não uma denúncia. Quem fez? A ouvidoria garante o direito ao anonimato. Foi ela? Ela quem? A Shirley? Ué, você não disse que ela te perdoou? Não sei. Não sei se confio mais nela. E o que vai ser feito a respeito dessa reclamação? Por enquanto, nada. Só isso que eu já fiz te chamando aqui para ter essa conversa. Você deu sorte de ninguém ter pedido a sua cabeça, ainda. E se pedirem? O senhor vai me demitir? É esse o ponto, não é? Mais uma ameaça velada. O que o senhor quer, na verdade, é que eu invista nessa narrativa, que eu reconquiste o apoio das pessoas, não é? Eu já desisti disso faz tempo. Você mesma falou, você não quer isso? A denúncia. Se eu faço a denúncia, dou de bandeja o que precisa para condenar o Tony. Se eu não faço, acabo eu condenada e provavelmente demitida. É um checkmate. São conclusões suas. Meu emprego está em risco? Qual emprego não está? Ninguém aqui é concursado. O senhor está me manipulando. Nesse processo todo não existe busca pela verdade, só manipulação. Se o senhor me fizer mais uma ameaça velada, mais uma coação para eu apresentar uma denúncia contra o Tony, aí sim eu vou fazer uma denúncia, mas contra o senhor. E não na ouvidoria da empresa, não. Na esfera judicial mesmo. Por abuso de poder e assédio moral.
com tudo gravado. E então veremos quem vai estar em risco. Me demite, Mendonça. Vai, me demite, pelo amor de Deus. Olha, eu não aguento mais essa merda de Inquisição. Se quiser, vai, me demite. Me demite por justa causa, por ter falado palavrão. Em direção ao gravador. Olha, RH, atenção, merda, 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 me demite. Tony, por favor. Não, me demite. Tudo isso sempre foi para me demitir mesmo, desde o começo. Você quer o quê? Uma confissão? Não é? Eu confesso. Foda-se a verdade. O que importa é uma confissão, então pronto. Olha, eu fiz. Eu fiz. E mais, eu estuprei a Milena e criancinhas inocentes e velhinhas indefesas também. Me demite, vai. Porra, Tony, para! Termina isso de uma vez, me demite, cara. Mas eu não vou mais ficar aqui falando a mesma coisa 1 milhão de vezes. Não é só você. Eu sei. Ela também. Aposto que agora você está fazendo terrorismo psicológico com ela por causa daquela merda de racista. Aquela merda de racismo que ela falou. Acertei? Caralho! Nós somos homens, somos humanos. Ela está sob uma puta pressão e falou uma besteira que provavelmente não falaria em sã consciência. Você não tem raiva dela? Raiva? Eu tenho pena, sei lá. Sabe, Mendonça, olha, eu não fiz porra nenhuma. Mas eu até podia ir lá pedir desculpas para ela se sentir melhor, para ficar tudo em paz. Eu até pensei nisso. Só que depois, cara, do escarcéu que fizeram, ficou impossível. Fudeu tudo. Você entende? Tudo. Eu só quero sair disso tudo com alguma sanidade. Eu não vou mais pisar nessa sala para ser interrogado. Eu coloco o meu cargo à disposição. Me demite. Shirley, a gente está entrando na fase decisiva do processo. E antes de deliberar, eu queria uma fala final de vocês para resumir a posição de cada um. Sei lá, algo que possa... Desculpa, Mendonça, eu não tenho mais interesse em colaborar. Nem com a questão do que a Milena disse para mim, muito menos com o que aconteceu entre os dois. Eu já disse tudo o que eu tenho para dizer e, francamente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava lá. O que eu vi, eu relatei. Olha, para mim já passou do limite, isso aqui é destrutivo. Está acabando com a vida de todo mundo. E mesmo que o senhor diga que agora está terminando, seria uma bola de neve. Não tem fim. Eu prefiro não alimentar mais esse monstro. Então, eu peço licença para me retirar e, se quiser mais algum depoimento meu, o senhor, por favor, pegue uma solicitação oficial e por escrito do RH. Porque se eu tiver escolha, eu não quero mais participar desse circo. Ruptura radical. Algo muda cenicamente. Mendonça recolhe em silêncio seus pertences que estão em cima da mesa, colocando-os numa caixa. Entra Tony, apressado e alterado. Onde você estava, hein? Onde você estava, porra? Eu não acredito que você entregou a minha cabeça depois de tudo! Mendonça ainda recolhendo... Não entreguei nada, Tony. Você não teve nem a coragem de fazer isso você mesmo. Se você ainda não notou, você não foi o único. Entra Milena esbaforida. Covarde! Você não vai nem sequer se pronunciar, é isso? Você também? Então todo mundo? Shirley, também esbaforida, assoma a entrada sem ser vista por ele. Tony para Mendonça. Shirley também? Também? Nós três? Mendonça com a caixa na mão. 4. Que jeito prático de se livrar do problema, não? Foi decisão deles? Foi. Filhos da puta. O senhor nem chegou a fazer o relatório final? Isso. E o veredito? Nenhum. Coloquei tudo que foi descoberto nesse processo e expliquei que era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva. Eu não era mesmo o juiz certo para esse caso.
Ah, Mendonça, e como é que a gente fica? Agora é cada um por si, Tony. Sempre foi. Eu não posso. Meu filho, o psiquiatra, os remédios, as parcelas do apartamento, do carro. Eu também não sei o que fazer da minha vida. Quer começar na minha idade? Olha, isso não está certo. E se a gente abrir um processo coletivo? A empresa ganha. Pode ter certeza. Muita coisa foi dita aqui, tudo gravado. Então não tem nada que a gente possa fazer? Nada. Ele pega a sua caixa com tudo já recolhido. Eu sinto muito que esse seja o desfecho. Boa sorte para todos nós. Ele vai sair. Tony se coloca em seu caminho, impedindo a passagem. Onde você acha que você vai, hein? Vocês querem o quê? Que a gente senta para conversar, todo mundo junto? Que a gente vai tomar uma cerveja ali no bar da esquina. Ah, ninguém mais aqui se suporta. Nem vocês duas conseguem mais aguentam mais se olhar uma na cara da outra. Eu estou cansado. Está todo mundo cansado. Eu vi tanto vocês, mas tanto. Eu não consigo ouvir mais nada. A única coisa que eu quero agora é silêncio. Milena se coloca ao lado de Tony no intento de impedir a passagem de Mendonça. Você nos deve explicações. Eu não devo mais nada para ninguém. Ninguém aqui deve mais nada para ninguém. Esse foi o saldo positivo disso tudo. Estamos livres, finalmente. Como é difícil ser livre. Eu preciso desse emprego. Ah, eu não. Eu estava aqui por hobby, né? Eu não posso ficar sem esse salário. Meu filho depende disso. Ô, Tony, você é o profissional mais brilhante que eu já conheci. Jovem, arrojado, se relaciona bem com as pessoas. Mas vai ser fácil arrumar outro emprego. Além do mais, você não colocou o seu cargo à disposição? Hã? Lembra? No calor do momento, porra. Ah, cadê o amor pelo preciosismo das palavras agora? Vai a merda, Mendonça. Mendonça tenta novamente sair. Shirley se junta aos outros, bloqueando a saída. Escuta aqui, Mendonça, você colocou a gente nessa. Eu? Ah, os dois aí começaram essa palhaçada, você espalhou. Aí os outros funcionários exigiram providências. E eu fui o último a entrar nessa porra. E eu que coloquei vocês? Faça-me favor, me poupa. Você que conduziu isso aqui, você foi armador, antiético, manipulador. Olha, eu cometi meus erros, sim. Não peço desculpas, não. Eu agi de acordo com a minha consciência. E fiz o que eu achei que era o certo. Eu estou pagando o preço desses erros agora. Peraí, e nós? Vocês. A Santíssima Trindade. Vocês não erraram. Vocês foram impecáveis. Merecem um prêmio de funcionários do ano. E esse sarcasmo no seu cu? Ah, agora a recatada finalmente mostra a verdadeira face. Seu escroto! Milena vai para cima de Mendonça, mão em riste, com a clara intenção de estapeá-lo. Tony a segura. Calma, não cai na dele. É isso que ele quer. É essa a ética de vocês? Bater no outro? Mendonça se aproxima deles. Shirley tenta impedi-lo. Não chega perto dela. Eu só quero ir embora. Mendonça vai passar pelos três que estão bloqueando a saída. Você vai ouvir a gente. Vocês não têm nada de novo para me dizer. Me deixem sair! Mendonça faz nova investida. Os três resistem. Todos estão empenhando o máximo de força. No empurra-empurra, Mendonça se desequilibra e cai para trás. Na queda, bate a cabeça na quina da mesa antes de chegar ao chão. Uma mancha de sangue se forma ao redor de seu crânio. Todos ficam estáticos. Pausa muito longa. Os três cercam o corpo verificando se ele de fato perdeu a vida. Milena checa a pulsação, inexistente. Estão atônitos.
que foi que a gente fez? A gente não fez nada. A gente não fez. Não foi nossa culpa, foi um acidente. O que a gente faz? O que a gente diz? A verdade. A gente diz que ele caiu. Eu não sei se essa é a verdade. É. Essa é a verdade. Tem certeza? Qual é a verdade, então? Mas nós só precisamos dizer todos a mesma versão. Hã? Essa vai ser a verdade. Todos concordam em silêncio, catatônicos, enquanto a luz cai em resistência.